e eficaz, com o missionário Ney Coelho. Bem-vindos ao canal Palavra de Deus. Vive eficaz com esse que vos fala, missionário Ney Coelho. Hoje quero estudar junto com vocês, aprender Salmos 42. Ante a tua face, ó Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o monte Hermon, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das águas da cachoeira. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo. Como ferida mortal nos meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Bem, agora vamos dar um pouco, explicar e ensinar o Salmo 42. O tom da mensagem do Salmo 42 são circunstâncias ao qual o rei Davi estava passando, fugindo de Absalão, seu filho. Quem não passa em situações difíceis dos dias de hoje com o seu filho, né? E pela sabedoria do rei Davi, com relação ao seu filho Absalão, que queria tomar o seu reino, né? Ele buscou a Deus e orou, e entregou a Deus ali aquela situação. Versículo 1, a coça, um tipo de animal, é citado na ilustração do desejo do autor pela presença de Deus. Como o animal precisa da água para sobreviver, nós precisamos de Deus para a nossa sobrevivência espiritual. Precisamos sim. Nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que meditar, nós temos também que nos calar para ouvir a Deus. E Davi tem muito a nos ensinar com relação a isso, né? De parar, de ser sincero com Deus. Então precisamos, por isso que o programa Palavra de Deus Vive Eficaz tem esse objetivo, de muita leitura da Bíblia Sagrada e também ensinamentos e sermos sinceros com Deus. O autor não apenas tolera a presença de Deus, ele a busca ativamente e não vê a hora de estar na presença do Senhor. Assim tem que ser conosco também, almejar estar na presença do Senhor, na oração particular, no nosso quarto,
na oração comunitária, na congregação, na igreja ao qual participando, nos momentos de oração e súplica entre todos, temos que estar fazendo o que, como o rei Davi fez no momento de perseguição. Outros tentaram tirar esse conforto sugerido que Davi havia sido abandonado por Deus. E muitas vezes, meu amado, nos encontramos em situações, circunstâncias que achamos que Deus nos abandonou. Deus nunca vai nos abandonar. Creia nisso, Ele nunca vai nos abandonar. Mesmo que não haja sinais, mesmo que você não escute a voz de Deus, mas Ele está ali. Ele está ali do seu lado. Ele fala: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? No versículo 3. Muitas vezes, como passamos por aflições também, algumas pessoas que não têm tanto esse entendimento e acham que nós, que buscamos ler a Bíblia, que buscamos levar a mensagem de Deus, estamos imunes dentro de uma proteção, de uma bolha ali, que não vamos jamais passar por dificuldades, problemas ou perseguições. Muitas vezes nos perguntam: onde está? Onde está o teu Deus que não vê essa tua aflição, essa tua enfermidade, esse problema que você está passando? Diante da aparente derrota do rei Davi, seus inimigos concluíram que este estava sozinho, sem nenhum apoio divino. Com certeza, uma das táticas mais eficazes dos inimigos do Senhor é semear dúvidas no coração do discípulo. Foi a tática do embaixador da Síria, que procurou desanimar o povo de Jerusalém. Livro 2 Reis, capítulo 18, versículo 28 a 35. Davi entendeu que os desafios de Golias eram uma afronta dirigida aos exércitos do Deus vivo. Está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 36. Nabucodonosor, rei da Babilônia, usou a mesma abordagem numa tentativa de intimidar 3 jovens para colocá-los na fornalha, onde está escrito Daniel, versículo 3, capítulo 5. Todos estes casos, os servos de Deus mantiveram sua confiança em Deus e saíram vitoriosos. É isso que eu desejo para você, que a qualquer momento vai estar acessando esse canal, vai estar assistindo esse vídeo. Verdadeiramente vamos passar por perseguições, por afrontas, mas vamos vencer. O autor do Salmo encontrou consolo quando pensou no seu grande privilégio de adorar o Senhor e conduzir os outros a honrarem o mesmo Deus. Versículo 4. Então, Davi, mesmo nessa perseguição, mesmo nessa situação, o seu filho perseguindo, ele louvou a Deus e se lembrou de quantas vezes Deus já havia o livrado de outras circunstâncias. Com esse pensamento confortante, o salmista cantou o refrão do seu hino. Então ele cantou, ele não fez uma murmuração, ele não fez assim, ele não reclamou. Ele vai dizer: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então eu espero em Deus, você espera em Deus, e em nome de Jesus, vamos obter a resposta de Deus perfeita e agradável. O mesmo refrão repetido no verso 11 e no Salmo 43. Salmo 43, versículo 5, o salmista também vai repetir isso, Porque está batidas a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, mas espera em Deus, que eu ainda o louvarei, meu auxílio e meu Deus. O salmista viu em si
um conflito entre seus sentimentos. E quantas vezes os nossos sentimentos, quantas vezes o que estamos sentindo, muitas vezes o medo que nos cerca, muitas vezes o medo de amanhã, pensamos coisas, mas quando vamos ver, nada daquilo que pensamos nos sucedeu. Então ele fala assim: sinto a batida dentro de mim a minha alma. Verso 6. E suas convicções. Muitas vezes as nossas convicções, elas nos traem, né? Muitas vezes estamos com convicções apenas no intelecto, apenas no campo da inteligência, não no campo espiritual. O mesmo verso, quando ele focava a sua circunstância, sentiu-se como alguém sendo martelado pela força de uma grande catarata. Imagine aqui o sofrimento ao qual passava o rei Davi. Era muito forte o que ele estava passando. Mas ele conseguiu acalmar sua alma quando olhava para Deus e orava, versículo 8. E quando estamos em oração, quando estamos buscando o Senhor, a leitura da palavra de Deus, Deus vai nos dar o consolo. E Ele já nos deu o que é o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que Ele teria que ir, voltar ao seio, voltar para a glória do Pai, porque se Ele não fosse o Espírito Santo, que é o Consolador, não viria. Então nós temos o Consolador para nos consolar diante das perseguições, diante das lutas, e vai nos acalmar. Porque Jesus ensina, e o apóstolo Paulo, que é uma guerra da carne contra o espírito, né? Da carne contra o espírito, do desejo da carne. Diante das perseguições e acusações dos seus inimigos, o autor desse salmo foi sincero em admitir a dificuldade. Ele se sentiu solitário e abandonado por Deus. Versículo 9. O rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era bastante sincero para com Deus. Ele aqui se sentiu solitário e abandonado, e ele orou a Deus. Exatamente esse sentimento que seus inimigos queriam cultivar e manipular para derrotar. Versículo 10. Mas quando os adversários cantavam o seu refrão, o teu Deus onde está? Ele respondia com o seu próprio refrão de confiança. Verso 11. Confiando em Deus, ele sairia do perigo e das ameaças dos inimigos para adorar o Senhor. Então, quando conseguimos vencer, entregando as nossas dificuldades, nossos desafios, nossos problemas na mão do Senhor Jesus, depois vamos sair para adorar e para testemunhar. Exatamente, para testemunhar e adorar a Deus e ver Deus ao nosso favor, trabalhando por nós, porque Deus sempre tem o melhor. Deus sempre vai ter a melhor resposta para nós. Mesmo as pessoas que servem ao Senhor passam por momentos difíceis, às vezes injustamente perseguidos por adversários de Deus, mas como o autor do Salmo 42, elas podem achar conforto, consolo e esperança em Deus. Então nós vamos achar sim, meu amado, minha amada, nós vamos achar consolo em Deus. Eu não sei qual a luta que você está passando, uma luta interna com você mesmo, ou com algum familiar, ou temos muitas vezes conflitos dentro de nós mesmos, mas em nome do Senhor Jesus, eu te garanto, te dou a certeza absoluta, medita mais nesse salmo, ora a Deus, lê a Bíblia Sagrada, pede ao Espírito Santo para abrir o teu entendimento, né, que você vai se sentir fortalecido. Então esse foi o Salmo 42.